Quando você inspira, o sacro se flexiona ligeiramente para trás, e as suturas do crânio se expandem. Quando expira, o sacro se flexiona ligeiramente para frente, e as suturas se fecham. É essa ação natural da respiração que propaga lentamente uma onda que movimenta o líquido cefalorraquidiano para cima e para baixo pela medula espinhal e por todo o cérebro. Pense no que aconteceria se você contraísse os músculos intrínsecos do períneo, o assoalho pélvico, os mesmos músculos que usa no sexo e na excreção, e os travasse. Depois, com eles ainda travados, contraísse os músculos da região inferior do abdômen e os travasse e depois fizesse o mesmo com os músculos da parte superior do abdômen. Se continuasse contraindo e travando os músculos nos 3 primeiros centros de energia pela contração dos músculos do core, o fluido do sistema nervoso central se moveria para cima, como mostra a figura 5.8. Você estaria movendo o fluido cérebro-espinhal em seu sistema nervoso central coluna acima. Cada vez que contraísse os músculos desses centros, o fluido seria empurrado para cima. Agora, imagine se você colocasse sua atenção no topo da cabeça. Onde você coloca sua atenção é onde coloca sua energia. Portanto, se colocasse a atenção no topo da cabeça, este se tornaria o alvo para energia em movimento. Agora, pense em inspirar pelo nariz uma vez, em ritmo lento e regular, e ao mesmo tempo contrair e manter contraídos os músculos do períneo, depois os da região inferior do abdômen e então os do abdômen superior, o tempo todo acompanhando a respiração coluna acima, através do peito, garganta e cérebro até o topo da cabeça. Imagine se, ao chegar ao topo da cabeça, você prendesse a respiração e continuasse contraindo. Você estaria empurrando o líquido cefalorraquidiano para cima, em direção ao cérebro. Quando você contrai os músculos intrínsecos da parte inferior do corpo e ao mesmo tempo inspira lentamente pelo nariz, enquanto coloca a atenção no topo da cabeça. Acelera o movimento do líquido cefalorraquidiano em direção ao cérebro e começa a criar uma corrente que atravessa seu corpo e sobe pelo eixo central da coluna. Isso é importante porque o líquido cerebroespinhal é composto de proteínas e sais em solução, e, no momento em que proteínas e sais se dissolvem em solução, ficam carregados. Se você pega uma molécula carregada e a acelera como faria se empurrasse a molécula coluna acima, cria um campo de indutância. Um campo de indutância é um campo invisível de energia eletromagnética que se move em movimento circular na direção em que as moléculas carregadas se movem. Quanto mais carregadas as moléculas que você acelera, maior e mais poderoso o campo de indutância. Dê uma olhada na figura 5.9 para ver como é um campo de indutância. O líquido cefalorraquidiano é composto por moléculas carregadas. Quando você acelera moléculas carregadas coluna acima, produz um campo de indutância que se move na direção das moléculas carregadas. Quando o campo de indutância é criado pela aceleração do líquido cefalorraquidiano coluna acima, ele leva a energia armazenada nos primeiros 3 centros de volta ao cérebro. Quando há uma corrente fluindo da base da coluna até o cérebro, o corpo fica parecido com um ímã e é criado um campo toro eletromagnético. Pense na medula espinhal como um cabo de fibra ótica que funciona como uma via de mão dupla comunicando simultaneamente informação do corpo para o cérebro e do cérebro para o corpo. A cada segundo, informação importante é enviada do cérebro para o corpo, como o desejo de atravessar a rua ou coçar uma área irritada. No mesmo instante, muita informação do corpo é transportada pela medula espinhal em direção ao cérebro, como o conhecimento da localização do corpo no espaço ou o sinal de que você está com fome. Quando você acelera as moléculas carregadas coluna acima, o campo de indutância resultante reverte a corrente de informação fluindo do cérebro para o corpo e extrai energia dos 3 centros inferiores para levá-la coluna acima até o cérebro. Dê uma olhada na figura 5.10 para ver como isso funciona. Agora existe uma corrente, como um ímã, percorrendo seu corpo e sistema nervoso central, e o resultado é que o mesmo tipo de campo eletromagnético de energia que cerca um ímã cerca o corpo, como você pode ver na figura 5.10b. O campo de energia eletromagnética que você criou é um campo tridimensional. Quando ele se move, a energia cria um campo de torção, ou um campo toro. Aliás, a forma desse campo eletromagnético é um padrão conhecido no universo. Aparece tanto na forma de uma maçã quanto na forma de um buraco negro em uma galáxia distante. Ver figura 5.11. De maçãs a buracos negros, a forma de touro é um padrão de criação recorrente na natureza. Agora você entende que, ao executar essa técnica de respiração, você começa a movimentar de modo muito significativo toda a energia armazenada. Se fizer essa técnica corretamente por vezes suficientes, vai acordar um dragão adormecido. Ascensão da energia para o cérebro. Quando essa energia é ativada, o sistema nervoso simpático, um subsistema do sistema nervoso autônomo que incita cérebro e corpo em resposta a uma ameaça no ambiente externo, é acionado, e a energia começa a se mover dos 3 centros de energia na parte inferior do corpo para o cérebro.
Só que, em vez de o corpo ficar excitado por causa de alguma ocorrência externa, você aciona o sistema nervoso simpático de dentro, dedicando-se com paixão à respiração. Quando o sistema nervoso simpático começa a se fundir com o sistema nervoso parasimpático, outro subconjunto do sistema nervoso autônomo, que relaxa cérebro e corpo, como depois de uma farta refeição, é como se a energia que viaja dos centros inferiores fosse ejaculada dentro do cérebro. Quando essa energia chega ao tronco cerebral, um portal denominado tálamo se abre, e toda energia pode entrar no cérebro. Quando a energia antes armazenada no corpo entra no cérebro, o cérebro produz padrões de ondas gama. Registramos muitos estudantes produzindo ondas gama durante essa técnica de respiração. Ondas gama, que eu chamo de superconsciência, são notáveis não só por produzirem os mais elevados níveis de energia de todas as ondas cerebrais, mas também porque essa energia vem de dentro do corpo, em vez de ser liberada em reação a um estímulo no ambiente, no mundo externo. Por outro lado, o cérebro produz ondas beta de alta frequência quando o corpo libera hormônios do estresse, permitindo que você se mantenha muito alerta ao perigo no ambiente. Em beta, o mundo externo parece mais real que seu mundo interno. Embora as ondas gama criem um tipo semelhante de excitação no cérebro, uma noção intensificada de consciência, percepção, atenção e energia relacionada a experiências mais criativas, transcendentais ou místicas, a diferença é que em gama o que quer que esteja acontecendo em seu mundo interno se torna muito mais real para você do que muitas experiências que teve no mundo externo. Dê uma olhada e veja como ondas cerebrais beta e gama são semelhantes.